11h19, a gente volta agora a falar sobre o problema no Rio Grande do Sul. Quase 30 cidades que foram afetadas ou tiveram algum registro de estrago por causa da chuva. Uma pessoa morreu, foi na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Cachoeirinha. Então, para a gente poder visualizar ainda mais qual é a situação neste momento e quais os próximos passos, a gente recebe ao vivo o governador Eduardo Leite, governador do estado. Muito obrigada, governador, por abrir um tempo na sua agenda e conversar com a gente. Obrigado a vocês, Elisa, obrigado à CNN, porque também é uma forma de nós levarmos essa informação para os gaúchos que estão sofrendo com mais um evento climático bastante extremo e até porque durante essa quarta-feira ainda devemos enfrentar volume de chuvas bastante expressivo e até a possibilidade de ocorrência de novos temporais no final do dia na região metropolitana e na região nordeste aqui do Rio Grande do Sul. Então, importante emitirmos esse alerta também. Pois é, eu imagino que vocês estejam agora, governador, bom, primeiramente com todas as equipes na rua, né? Defesa Civil também de Porto Alegre, por exemplo, todas as equipes também. A gente entrevistou um representante dos bombeiros. Agora fazendo um levantamento do tamanho do estrago, né? Até agora, às 11h20 da manhã, o que é que vocês conseguiram constatar? Quais são as regiões mais sensíveis após a passagem dessa chuva? Eu não sou meteorologista, mas de tanto que a gente tem enfrentado esses temas, né, desde o ano passado para cá, com estiagem de um lado, depois com chuvas intensas, ciclones, a gente vai aprendendo um pouco disso, um sistema de baixa pressão que veio pela região da fronteira oeste, da região da Campanha, que é mais ao sul do estado, então pegou a região da fronteira oeste, fronteira com a Argentina, em direção ao centro do estado, cidade de Santa Maria, bem no coração do Rio Grande do Sul, foi bastante atingida também, várias cidades naquelas imediações, e depois foi avançando em direção à região metropolitana. Então, no final da tarde de ontem, início da noite, temporal, com ventos muito fortes, quase 100 km por hora aqui na região metropolitana, gerando quedas de muitas árvores, outdoors, telhados que foram arrastados pelo vento, e tudo isso sobre o sistema de energia elétrica também. Então, redes de energia comprometidas, e essas redes de energia ficando comprometidas, a comunicação fica também afetada e também o sistema de abastecimento da água fica comprometido por conta do que estações de tratamento, de distribuição de águas, reservatórios acabam ficando sem ter a energia elétrica afetados. Então, todo esforço, né, desde a noite de ontem para cá, claro, em primeiro lugar, preservação das vidas, esses alertas que a gente tem emitido desde muito cedo nessa semana, com essa possibilidade da ocorrência desses ventos fortes, desse temporal. A gente vem emitindo esses alertas, a gente teve uma morte, como você falou, pela queda de uma marquise sobre uma pessoa na cidade de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, pelo menos uma dezena de feridos apurados e a gente tem muito dano material, né? Então, as cidades ficaram muito prejudicadas por conta de quedas de árvores, as imagens estão aí sendo apresentadas e isso nos faz chamar a atenção para as pessoas que hoje, como eu falei, ainda temos a possibilidade de ocorrência de temporais no final do dia, então aquelas pessoas que puderem evitar deslocamentos, né, evitarem esses deslocamentos para se protegerem, não tem por que se expor a um risco desnecessário, especialmente no final do dia, no final da tarde, quando tradicionalmente acontece, né, pelo acúmulo do calor do dia, é no final do dia, no início da noite, que começa a se apresentar mais esse evento extremo de ventos fortes e chuva muito intensa. E ainda vamos ter, talvez, ao longo do dia de amanhã, o impacto nos rios aqui da região metropolitana e do nordeste do Rio Grande do Sul, litoral norte, porque o acumulado deve chegar a 150, talvez pontualmente aí a 200 milímetros, e isso pode fazer com que haja elevação de nível de rios em determinadas localidades da região metropolitana, Vale do Rio Caí e da região do litoral norte do estado. Governador, para os moradores que estão neste momento sem energia e são inúmeras cidades enfrentando esse problema, a gente imagina que a angústia é o pensamento de, que hora isso vai voltar? Tem registro de cidades na região metropolitana de Porto Alegre, bairros também de Porto Alegre sem energia. Vocês estão pressionando quem? Estão em cima de qual setor para que isso seja retomado o mais célere possível, diminuindo os problemas da população?
Não só em cima da empresa, né, que é a prestadora de serviço. Na verdade, são duas principais empresas aqui que operam em regiões diferentes do estado, né, cobrando, demandando essas empresas para o restabelecimento de energia elétrica e colocando as nossas equipes também ao lado. Então, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, as nossas estruturas também vão para as ruas para ajudar a fazer desobstrução, remoção de árvores que tenham sido derrubadas e que estejam comprometendo redes de energia, para ajudar a restabelecer o quanto antes a energia elétrica e também demandando o apoio das Forças Armadas, especialmente aí do Exército, para ajudar no sentido da gente conseguir restabelecer o quanto antes, até porque deve vir mais chuva com ventos pela frente e a gente vai precisar atuar muito de forma coordenada, né? A estrutura das prefeituras, do governo do estado e, claro, das concessionárias de serviços, especialmente na área de energia, para reduzir o impacto. Agora, foi um evento especialmente extraordinário, né? Muita chuva, com muito vento num curto espaço de tempo, isso danificou as residências das pessoas e danificou as cidades também. Então, naturalmente, não tem como não ter impacto. Vamos trabalhar para restabelecer o mais rápido possível a normalidade nas principais cidades do estado. Larissa Rodrigues, nossa analista de política, também participa da entrevista para fazer-te uma pergunta. Governador Larissa? Tudo bem, governador? Bom dia. Obrigado por falar com a gente nesse momento que a informação é muito importante, né, para a população do Rio Grande do Sul. Governador, aqui de Brasília, a gente está em contato com o governo federal para ver como aconteceu no Rio de Janeiro, que o governo federal pode ajudar o estado do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, região metropolitana. Governador, o que a gente escuta, é claro, precisa de um pedido por parte dos municípios de decretação de estado de emergência. E aí eu queria ver com o senhor se a maioria das cidades, até onde o senhor sabe, realmente estão dispostas a entrar com esse pedido, se o senhor já conversou por telefone com os ministros do governo Lula, como que está essa interlocução? A interlocução com o governo federal sempre foi bastante positiva em todos esses eventos. Nesse momento, a gente trabalha no restabelecimento. Então, limpeza de obstáculos para restabelecer fluxo nas principais vias e da prestação de serviços, como da energia, como eu falei. Levantamento também com as nossas equipes de assistência social das famílias em situação de vulnerabilidade que tenham sido atingidas e que precisem de apoio humanitário, né? Ou seja, de alimentos, telhas, lonas, tudo o que puder ajudar essas famílias. E, a partir desse levantamento, vamos, naturalmente, encaminhar junto ao governo federal as demandas de especial apoio para a reconstrução, né? A gente consegue dar um primeiro apoio, prefeituras e o governo do estado têm essa condição de dar um primeiro apoio para aquelas famílias que foram atingidas, mas na reconstrução, que exige um maior esforço diante de eventuais danos de maior porte, a gente precisa do apoio do Ministério da Integração e o ministro Valdez tem sido sempre muito atencioso aos nossos pleitos. São 32 municípios neste momento que fizeram demandas ao governo do estado, né, que apresentaram solicitação de apoio em função dos eventos climáticos. Mas, naturalmente, esse número vai crescer, porque muitos municípios também foram atingidos, mas ainda nem chegaram a se reportar ao governo do estado por algum tipo de problema, de dificuldade, ou porque estão focados em restabelecer por suas próprias condições as questões mais urgentes. Então, a gente espera que esse número ainda aumente. Nesse momento, são 32 municípios que a gente acompanha mais de perto por conta da solicitação das prefeituras. Pois é, e nessa hora de repasse de verba ou de solicitação de verba, a gente tem dois cenários, né, governador? O dar conta do que está acontecendo agora, esse momento emergencial, e também toda a questão de obras, uma questão de estrutura mais aprofundada, né, para conseguir evitar novos problemas. Neste momento, a estrutura que o Estado tem dá conta de conseguir fazer o apoio para a população, a retirada dessas árvores e tudo mais? Quando a gente fala de ajuda do governo federal, é mais no sentido dessas obras mais estruturais? Olha, o primeiro braço que o governo federal tem para oferecer apoio é o das Forças Armadas, né? Então, naturalmente, a gente também faz o contato com o Comando Militar do Sul, que já se colocou à disposição também para nos apoiar com a sua estrutura militar, que é de pronto emprego, né? Que consegue apoiar num momento como esse. Naturalmente, são as forças que, quando todos a gente pede para ficarem em casa, se recolherem, se preservarem a sua vida, são aqueles que vão para a rua para poder dar assistência, apoio e oferecer condições de restabelecer a normalidade. São as forças militares, seja do Estado,
Estado, seja também a da União. E em seguida, a gente entra em contato para fazer a parte da reconstrução, ou seja, aquela ponte que tenha sido afetada, as estradas que foram danificadas e que vão precisar de investimento expressivo. Do ano passado para cá, quando a gente passou a enfrentar o do Sul, especialmente em junho, experimenta os primeiros ciclones, depois em setembro, chuvas muito intensas que geraram, infelizmente, perdas de muitas vidas aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari, que foi muito atingido. O governo do estado já aportou do seu próprio orçamento recursos diretamente, quase 300 milhões de reais, né, que a gente teve, que não estava no planejamento orçamentário, que tivemos que fazer reacomodação do orçamento para poder oferecer ajuda aos municípios, aos hospitais que foram atingidos, às estradas que precisaram ser recompostas, às pessoas que foram afetadas e que a gente repassa recurso diretamente para as famílias em situação de vulnerabilidade para restabelecer, comprar uma geladeira, um fogão, um colchão, enfim, que precisarem, além do que a gente entrega diretamente. Então, nós temos sido especialmente demandados num esforço orçamentário, financeiro, para a reconstrução, para restabelecimento de serviços e, naturalmente, a gente não consegue fazer tudo isso sozinho. Então, a gente precisa também do apoio do governo federal, tem oferecido esse apoio, né? Claro que tem uma burocracia, o dinheiro não chega no dia seguinte, mas a gente tem sempre estado em contato com os ministros para buscar o apoio do governo federal e vamos continuar precisando, né? Porque, infelizmente, o prognóstico climático é de enfrentarmos ainda excesso de chuvas por conta do fenômeno do El Niño. Governador, diferentemente da última ocorrência, né, com transbordamento de rios no estado, que foi uma tragédia danada, a quantidade de pessoas que morreu com tudo isso. Nesse cenário, a gente vê algo diferente, com a queda de árvores, né? Não tanto o transbordamento, apesar do senhor ter dito que pode ocorrer uma alta nos rios nos próximos dias, porque também toda essa água vem descendo da serra, mas agora é essa questão das árvores. Então, não posso deixar de lhe questionar, porque a população também se pergunta sobre isso. A vistoria das árvores, o cuidado das cidades, de que maneira o governo federal fica em cima, o governo do estado cobra das prefeituras, né? Porque você não tem como prever uma chuvarada desse jeito, ponto. Mas a saúde das árvores, a estrutura de fiscalização, como é que vocês fazem esse olhar? Porque é impressionante a quantidade de árvores que veio abaixo. Quem conhece Porto Alegre sabe que é uma cidade de especial característica pela arborização, né? Então, que é muito bonito e, inclusive, aprazível do ponto de vista de conforto térmico, mas naturalmente um volume de árvores que tem difícil manutenção. É uma tarefa especialmente dos municípios, eu não vou saber te precisar exatamente todas as ações aqui que são do governo do estado em coordenação com os municípios, mas a gente tem que ter consciência, né, Elisa, que isso é um tipo de evento que gera efeitos em qualquer lugar do mundo, né? Nova York, no final do ano passado, teve episódios de inundações por chuvas torrenciais. Na Europa, a gente observou também tantos transtornos trazidos. A gente tem um clima no nosso país que agora é especialmente afetado por um fenômeno climático do El Niño. Nesse momento de verão, em que os dias são muito quentes, chega no final do dia o acúmulo do calor associado a uma umidade muito forte, especialmente carregada por conta do El Niño, gera a possibilidade maior desse tipo de chuvas e temporais. Como eu disse, eu não sou meteorologista, especialista em clima. Estou trazendo aqui as informações que os especialistas me trazem e que a gente vai se apropriando e que, claro, a gente tem que definir políticas públicas com base nisso, mas simplesmente fazer com que não haja qualquer transtorno, a casa das pessoas, a residência das pessoas não está preparada para isso, né? Todo mundo teve as suas casas aqui com chuva entrando, chuva tocada a vento, como a gente diz, né? Empurrada pelo vento, entrou água na casa de muita gente, de quase todo mundo aqui, vidros foram quebrados, telhas foram arrancadas, houve muitos danos dentro da casa das pessoas. E assim como as casas das pessoas são feitas para um comportamento médio do clima, não pensando em eventos extremos, porque senão gastaria-se um dinheiro absurdo para construir uma casa, para ela ser resistente a qualquer tipo de fenômeno climático. As pessoas constroem as suas casas para atender à média do comportamento. As cidades também atendem à média do comportamento, projetam alguns eventos extremos, mas quando acontecem situações como essa, absolutamente fora da curva, não há como ficar absolutamente
intocada e sem danos nenhum. É claro que, como poder público, a gente tem que sempre pensar como é que mais a gente pode reduzir transtornos, mas evitar todo o transtorno é absolutamente impossível. Conversamos com o governador Eduardo Leite. Governador, muito obrigada mais uma vez, no meio do caos, de todo esse auê aí no estado, o senhor dispor desse tempo importante para conversar com a imprensa. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigado a vocês e um bom trabalho a todos.